Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos entrar em preces para que possamos elevar o nosso pensamento, agradecermos a oportunidade de estarmos adentrando num clima natalino e que isso possa reverberar nos nossos corações, mudando a nossa forma de pensar, de agir, de nos alegrarmos com situações que até então passavam desapercebidas nas nossas vidas. Que nós entendamos que o detalhe, a gentileza, a delicadeza, a forma afável de nós nos relacionarmos com a vida de forma mais leve, mais tranquila, fará com que possamos nos aproveitar destas novas ambiências que são criadas com a proximidade do Natal e, nestes instantes, fazermos estas reavaliações. Que em teu nome, Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, possam estar junto a cada um de nós, possibilitando o bom entendimento e o bom estudo. Agradecemos ao amparo e a proteção da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da dona Irma Ragazzi Martins, da dona Benedita Fernandes, de tantos outros espíritos que nos amparam. Gratos, reconhecidos, e vamos iniciar o estudo dando graças a Deus. Que assim seja. Nós vamos entrar no capítulo 24, a ilusão do discípulo. Então vejamos e entendamos o porquê da ilusão. Porque todas as vezes em que nós estivermos imaginando que a materialidade poderá dar à nossa vida uma nuance, um entendimento, é como se nós tivéssemos assim, o corpo por si só se regulamentando, o corpo por si só se estabilizando. Isso é impossível. O corpo é para ser comandado, então o espírito que está junto ao corpo dá as diretrizes a este corpo. Como um computador, se não tiver ele ter sido formatado, não tiver sido ele agora desenhado, delineado, como é que ele vai ter sequência? Da mesma forma, a vida material em que estamos inseridos, a vida material, por maior boa vontade que tenhamos, por maior idealismo que busquemos na nossa vida, nós, se estivermos afeitos à materialidade, nós não teremos respostas a esta vida. É a visão espiritual que dará agora não apenas um entendimento, dará a compreensão real, que são outros valores que devem regulamentar, normatizar a vida material. E é isso que Judas Iscariotes, que é o capítulo que nós vamos adentrar, estava, como todos os outros, estava aferrado a uma percepção menor, como se nós pudéssemos dar ao nosso espírito valores materiais e, a partir daí, reconhecermos a ele como um ser material. Ele é um ser espiritual, que tem outras engrenagens, outras buscas, outras nuances, outras percepções, e nós estamos materializando demais a este corpo, materializando demais a nossa percepção da vida e fazendo com que, a partir daí, ela seja a razão maior da nossa existência, essa vida material, que é passageira, que é transitória. Viemos aqui para um instante, viemos aqui para um momento. Mas vamos ver as ilusões de Judas Iscariotes. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Então, no domingo de Ramos, em que ele adentrou num burrinho que ele mandou que buscassem, ele foi aclamado porque eles começaram a conjecturar entre eles, entre fariseus, entre saduceus, entre seguidores, entre todos aqueles que ouviam falar de Jesus fazendo curas, fazendo pregações, magnetizando e transformando água em vinho e assim por diante. Eles começaram a imaginar, ele é o Messias esperado. E foram agora a boca pequena se aproximando dos apóstolos, para que pudessem fazer com que eles entendessem. Olhe bem o que vai acontecer. De tarde, após a consagração popular, caminhava Tiago e Judas lado a lado por uma estrada antiga, margeada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Betânia, onde Jesus ficava instalado. Quando ele vinha agora a Jerusalém, ele ficava na casa de Marta, de Maria,
de Lázaro, ficava na casa também daquele cego que havia retomado a visão, e todos aqueles ali esperavam a presença de Jesus. Ela não distava mais do que 2 quilômetros de Jerusalém. Então eles ficavam estabelecidos, e ali estão conversando Tiago e Judas, após este acontecimento sui generis, peculiar, que fez com que eles ficassem, todos eles, e mais do que qualquer um, Judas Iscariotes, embevecido com a receptividade, vendo que ele estava sendo laureado, estava sendo aclamado, estava sendo esperado, e eles imaginaram, ele imaginou, é hora de agir. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação. Veja bem a inquietação de Judas. Enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu, então Tiago, irmão de João, eram pessoas serenas, tranquilas, afáveis, haviam entendido o evangelho de Jesus, haviam compreendido Jesus como aquele Messias que deveria regulamentar a vida deles, do povo e de todos aqueles que estavam ao seu derredor. Mas olha lá, então ele tinha essa luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Então é algo diferenciado. Quando a pessoa está voltada para si, quando a pessoa está voltada para interesses espirituais, quando ela não está rebelada, quando ela não está insubmissa, quando ela não está revoltada, quando ela não está inquieta. Veja lá, a inquietação de Judas era nítida. Toda a inquietação é proveniente do que mesmo? Da materialização da nossa percepção. Porque a gente está feito a perder, a ganhar, então fica ansioso, fica amedrontado, fica envolto pela materialidade e, consequentemente, inquieto. Então, toda a visão menor da vida material, que não tem aquela robustez, aquela confiança, aquela convicção, faz com que o ser a todo instante esteja oscilando, emocional, e esteja oscilando vibratoriamente na sua vida. E Tiago tinha uma serenidade, uma tranquilidade dos corações crentes que acreditam, que sabem que estão situados no melhor lugar, estão tendo as oportunidades necessárias, confiam plenamente na regulamentação do Pai, confiam plenamente nas suas leis. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel? Olha lá, ele conviveu com Jesus, ele havia visto tudo. Como é que um ser que tem esta potencialidade, com este cabedal de ver, de enxergar, de perceber, pode ser muito simples e bom, mas ele vai quebrar o jugo? Será que ele veio para isto? Quando a pessoa quer colocar nos valores espirituais materialidade, é que ele não entendeu lhufas, não entendeu nada, não compreendeu as possibilidades que a vida está dando. Então, ele achou que precisava quebrar esse jugo tirânico que estava submetido a Israel, ou seja, esteve no cativeiro no Egito, esteve comandado pelos babilônios, pelos caldeus, esteve sempre comandado por outros povos. Então ele imaginou que isto deveria ocorrer. Vamos entender. Abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. Então ele achou que fosse primeiro o povo eleito, ou seja, a vinda de Jesus manifestava isso? Não. Era um povo mais necessitado, que tinha na sua vida pessoal, o interpessoal, uma arrogância, que tinha entre eles uma boa identificação, mas para com os outros povos, eles sempre foram oprimidos, mas sempre usaram da violência. Quem usa da violência está submetido a ela, aos seus regulamentos. Então, veja lá, ele imaginou que Jesus havia vindo com este objetivo, tirar a opressão deste povo, que era o povo eleito, isso que Jeová, isso que eles haviam aprendido nas sinagogas, nos templos. Então, isso perpassava de um para outro, a boca pequena em todos os locais. Eles, o povo eleito, estava submetido nesse instante ao comando de Roma. E estavam imaginando que uma força maior iria tomar conta deles. Vamos entender. Mas replicou o interpelado, Tiago, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Nós estamos vendo aqui Davi lutando contra Golias. Na faixa de Gaza hoje,
Golias estava, como os filisteus, estava agora querendo envolver aquele povo, envolver aquele grupo. E o rei Saul fez com que regimentasse uma grande quantidade de pessoas, o seu exército. Mas aqui nós estamos vendo o rei Davi, que não estava para lutar. 3 irmãos seus estavam alistados neste exército. Quando ele se aproximou e foi dizer o que está acontecendo, e ele vai dizer que o gigante, eles dão a altura, 2,92 metros teria esse Golias, que iria agora acabar com tudo, porque ele disse, Golias, que ele lutaria apenas com homem. Se ele perdesse, ele se submeteria agora ao comando de Israel. Mas se ele perdesse, se ele ganhasse, eles iriam submeter ao comando deles, filisteus. E aí todos estavam vendo quem iria se apresentar. O rei Saul está amedrontado. E Saul, percebendo, ele era um jovem de 15 anos, ele disse, eu vou buscar agora os leões, eu vou apaziguar agora os ursos, eu que luto com eles. Ele faz e vai no rio, pega 3 pedras, e com 3 pedras ele é ironizado por Golias, mas ele vai atirar nos olhos de Golias e vai fazer com que Golias tombe. E tombando ele vai pegar esta faca que Golias tem, esse facão, e vai agora levá-lo à morte. Veja bem, era isso que eles imaginavam, que um poder agora iria envolver este guerreiro, iriam submeter o exército romano ao comando deles. Então eles estavam sempre imaginando que este poderio material estaria sendo sempre corroborado, comandado por um poder espiritual que iria fazer com que eles ficassem agora fortalecidos, revigorados, o que é um ledo engano. Eles sempre se submeteram às guerras e, consequentemente, foram alcançados pelas atrocidades que eles promoveram ao longo dos séculos. Mas é isso que Tiago está perguntando a Judas. Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Olhe bem o que ele está imaginando. Um ser que ele não tem a dimensão, não tem. Mas ele viu coisas que ele não poderia colocar em dúvida. Mas a visão material, ela entorpece, ela diminui a capacidade de avaliação. E ele está imaginando que Jesus não considerava as oportunidades, porque para ele, para muitos destes que seguiam a Jesus, era necessário para que se estabelecesse imediatamente, prontamente o reino de Deus na terra, ele estivesse comandando, ou um Deus dos seus, e, consequentemente, estivesse com poderio político, com exército, com todas as coisas materiais ao seu derredor. Ou seja, coisa menor, coisa que vai tombar, coisa que vai se submeter às contingências humanas, coisas que não terão uma continuidade. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas, fazendo pouco caso. Eles não haviam entendido. Ele, Judas Iscariotes, estava não com a visão menor, míope, pequena, estava com a visão preconceituosa, pessoas ignorantes e desclassificadas, pessoas que necessitam. Cristo nos disse, eu vim para os doentes e não para os sãos acreditam nas coisas exteriores, os sãos estão seguros de si mesmos, aqueles que estão diante de vicissitudes, de dificuldades, que se fragilizam, estão prontos a buscar outros objetivos, terão outros desideratos. Por quê? Porque a vida levou a eles a tombar, a ficar numa condição de agora se sentirem menores e, consequentemente, mais afáveis a ouvirem outras coisas. O outro está fechado, seguro sobre si mesmo. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então, olha o que ele está dizendo, um condutor enérgico e altivo para tirar o comando de Roma, ter agora alijado de forma belicosa, de forma a ostentar um poderio espiritual que iria demonstrar que eles eram o povo eleito. Então, isso que estava na cabeça deles. Davi, Moisés,
E estava na cabeça deles que eles iriam afastar este inimigo a partir da beligerância, a partir dos mesmos ideais, mas coadunados, correspondidos e amparados e protegidos por um Deus material, por um Deus que estava envolto pela materialidade. Israel retrucou o filho de Zebedeu, de olhar sereno, sempre teve orientadores revolucionários. Então vamos entender, aqui nós estamos trazendo Elias. Elias está diante do rei Acabe e Jezabel. Jezabel fez com que os seus profetentes, os seus asseclas, agora cultuassem os deuses Baal. E Elias, que era um profeta, se indignou contra isso. Chamou 500 profetas do deus Baal e disse a eles: vocês irão agora, com o fogo proveniente do céu, fazer com que esta pira pegue fogo. Fazendo com que esta pira pegue fogo, nós vamos ver qual o Deus mais poderoso. E os 500 agora profetas de Baal não conseguiram. Ele, agora Elias, o que faz? Joga água nesta pira por 2 vezes e faz com que esse fogo agora incendeie esta pira. E ele, não contente, mostrando a superioridade do seu Deus, ele vai fazer com que esses 500 profetas sejam mortos. Então, veja bem, era isso que eles queriam. Essa demonstração de um poderio material. Essa demonstração que eles teriam que fazer com que os outros aceitassem as coisas exteriores. O Messias, porém, olha o que Tiago vai falar, vem efetuar a verdadeira revolução. Então ele vem fazer o que mesmo? A verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? É como se nós estivéssemos sendo regulamentados apenas pelas coisas e pelos poderes materiais, que não houvesse nada além da materialidade. É isso que enxerga o materialismo. Eles imaginam que vão acreditar de um elixir da longa vida. É isso que se fez na igreja na Idade Média. A pedra filosofal, para que a pessoa agora não tenha mais problemas, para que ela não tenha mais doenças, para que ela viva eternamente no corpo, e assim continuemos. A vida não é o corpo, nós somos o espírito. Nós não estamos sujeitos, não poderemos nos sujeitar à materialidade. Nós não poderemos achar que isso está correto. Mas é isso que as pessoas imaginam. Para que o poder espiritual se faça, ele tem que mostrar-se poderoso com os valores materiais. E não é este reino. Jesus veio mostrar o seu reino no espírito humano. Jesus falava para o espírito humano, não para o corpos. Então todos aqueles que vivem segundo os padrões dos corpos, imaginarão, ele é um louco, ele é um perdido, ele é um alucinado, ele é um covarde, porque ele não está lutando por coisas. Ele não está lutando pela aparência, pelas circunstâncias transitórias. Ele está lutando pelos bens essenciais, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem e que nunca se perde. Então é sobre este reino. E ele não havia entendido. Então Tiago está querendo ponderar, mas recebe a ironia de quem não conhece. Ironia, sarcasmo, um olhar agora de alto para baixo, uma visão agora material, achando que o outro não entende, porque vê com o viés material. E nos fala Humberto de Campos que Judas Iscariotes, em muitos instantes, era estouvado e era alguém que eles não queriam estar junto a ele. Tal a sua maledicência, tal a sua percepção sempre pessimista, sempre falando mal disto e daquele outro, sempre que se apresentava alguém doando alguma coisa, uma amiga de Joana de Cuso, foi levar um dividendo e ele recriminou a ela dizendo: eu estou pegando esse dinheiro, mas é um dinheiro de iniquidade. Quando alguém agora levava, como Zaqueu foi amparado, ele vai dizer: mas ele enganou a Jesus, a mim ele não engana. Então ele estava imaginando, com este olhar material, ele estivesse agora comandando. Quando ele começa a fazer a bolsa da comunidade, comandando, Jesus vai dizer a ele: tome cuidado, é pelo dinheiro que ele iria se perder. Mas nós estamos vendo que é uma pessoa que tem uma visão menor. Certo dia, então, Jesus levou a ele, vendo que ele se achava agora, que ninguém entendia ele, que ninguém agora
aceitava ele, mas ele é que não aceitava. E Jesus levou a ele um determinado caminhada e fez com que ele pegasse alguns pedregulhos que estavam agora dentro do rio. E quando ele pegou, veio à tona um lodo muito grande. E Jesus vai dizer a esse: essa experiência vale para você. Quando você quiser fazer algo, que faça com sutileza. Não levante o lodo. E para que isso possa ter uma correspondência na convivência, que você seja afável. Que você faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem. Então que você seja tranquilo, sereno, equilibrado. Tudo que ele não era. E se achava a partir daí alguém que não era compreendido. Alguém que tinha uma percepção melhor. Alguém que precisava impor a sua vontade, agora resoluta na percepção dele, mas límpida, mas materializada. Que não era aceito por nenhum destes que ali estavam. Então nós estamos mostrando algumas coisas que estavam junto a Judas Iscariotes. E continuemos a conversa. E quem haverá mais poderoso, vai dizer Tiago, do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Então, quem poderá? Ele é o mestre e ele é o enviado deste Pai que é mais poderoso do que tudo. Ou nós estamos entendendo, ou nós não estamos entendendo quem é este Deus. Então é importante que a gente tenha mesmo uma visão parcial deste Deus de resultados, deste Deus agora antropomórfico, com características humanas, mesmo este, se fosse Jesus, era um enviado dele, fazia coisas em nome do Pai. E aí ele teria que respeitar. Em face desta invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu: não concordo com os princípios de inanição. Olha o que ele está dizendo. Inanição significa deixar que o tempo, deixar que a circunstância, deixar com que as pessoas acordem, e elas acordando farão com essa revolução pacífica. Não é de fora para dentro. Então ele não concordava com essa inanição. E creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César. Então ele imaginou que estes prepostos, aqueles que estavam junto a César e junto ao Sinédrio, teriam que estar, ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que governam, ou que nos governam o destino. Então, é com estas pessoas que ele poderia agora estabelecer um reino pueril, um reino banal, um reino que iria agora se perder com o tempo. Então as pessoas não têm uma percepção maior e não se entendem como espíritos e vivem segundo os padrões exteriores. E, consequentemente, não podem dar agora uma luarização e uma concatenação lógica à sua vida. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebastes, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Olha bem o que ele está dizendo. Jesus esteve sempre preocupado em atender aqueles necessitados, aqueles que não eram sãos. Volto a frisar porque é importante. Raras são as pessoas que, estando em boas condições físicas, financeiras, em condições de poderio transitório, que se volta aos aspectos espirituais, elas estão cheias de si mesmas, estão cheias de segurança, estão cheias de convicção, acreditam que estão vivendo da melhor forma e que os outros são tolos, que estão querendo lutar por estas coisas, mas não conseguem e a partir daí invejam a elas. Isso em parte é verdade, porque luta-se pelas mesmas coisas. Então, quando a pessoa renuncia a isto, a pessoa não está entendendo que esta pessoa tem uma outra percepção. Acha que ele é um fraco. Olha lá o que ele está colocando. É certo que os seus lábios divinos, dos seus lábios divinos, sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas, olha o que ele vai relatar. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, agora abeirando-se de nossa fonte. Então ele só viu pessoas necessitadas e com estas a revolução que ele imaginava, uma revolução material, não chegaria aonde eles imaginavam ser necessário e possível.
Então eles estavam indo no caminho indevido, num caminho errado, num caminho tortuoso, que não levaria a lugar algum. Então Jesus não esteve preocupado porque essas almas, em geral, estão satisfeitas. Pelo que lutam, pelo que querem, pelo seu horizonte, pelas suas perspectivas, está tudo certo. Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Então, olha lá, o reino de Deus é o reino do Espírito. E o Espírito que vai agora conquistando valores, vai agora construindo o reino no seu íntimo. E estará a partir daí situado amanhã em condições adequadas, boas. Por quê? Porque terá construído este reino não baseando-se em valores e em preceitos exteriores. Terá construído este reino baseado na serenidade, no equilíbrio, na paciência, na tolerância, no desapego, agora na compreensão, na caridade, mas não objetivando ser visto, não objetivando ser agora aplaudido e reconhecido. Isso é de menor importância. É ver e buscar a saciedade, o equilíbrio e a paz interior. É isso que a pessoa não entende. E é isso que Judas Iscariotes não havia entendido. E Tiago está, com boa argumentação, mostrando que ele havia entendido. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Porque a pessoa fica impaciente, a pessoa fica inquieta, a pessoa fica, a partir daí, não se sentindo em paz, em lugar algum. Ela se sente agora, porque as coisas materiais, elas são coisas que você, cada vez que tem, cada vez você quer ter mais, você fica iludido, cada vez mais você se sente deslumbrado, cada vez mais você se aventura, cada vez mais você quer as sensações, cada vez mais você se sente inebriado e, consequentemente, todos aqueles que estão serenos são para nós, são para aqueles que vêm dessa forma, pessoas menores, pessoas que não têm ambição, pessoas que não têm objetivo, pessoas que não buscam nada, porque elas estão buscando coisas transitórias, que vão ficar na terra e vão gerar muitos transtornos. Olha bem, olha o que ele vai dizer. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor, com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial. Ou seja, ele foi bem-vindo, ele foi bem recepcionado, ele foi, a partir daí, aclamado, e ele teria que impor a vontade ou a figura do Messias a esta corte. Porque, a partir daí, o que aconteceria? E do templo, de modo a aproveitarmos este surto de simpatia, para, neste instante, colocarmos a figura de Jesus à baila, comandando. Se não fosse no primeiro momento, ele comandaria e faria com que Jesus pudesse ser governado por ele. Então a sua vaidade, o seu orgulho, a sua miopia, é de todos aqueles que veem as coisas da matéria e fazem com que elas sejam a busca real da vida. Olha o que ele vai analisar e o que ele notou. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Jesus está pouco preocupado com a materialidade. Jesus está pouco se ligando a estas coisas exteriores. Jesus veio para um reino de Deus. Jesus veio para coisas do Espírito. Ele vai sentir-se entusiasmado, ele vai se sentir inebriado pelas coisas exteriores. Ele não foi tentado assim? Claro que foi tentado. Por quê? Porque essa percepção menor, como se ele estivesse sujeito à materialidade. Ele é um espírito pleno, com convicções plenas, entendendo plenamente o seu caminho e o seu objetivo de vida. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, que não deixa se entusiasmar, que não deixa agora ver as coisas. Por isso as pessoas diziam que ele tinha um olhar melancólico. Não tinha esse entusiasmo pelas coisas exteriores. Tinha realmente um entusiasmo pelas coisas reais e verdadeiras, a fim de que a nossa posição
de superioridade seja reconhecido em tempo oportuno, ou seja, ele estava certo de que eles estavam numa posição de realce para estabelecerem o reino da terra, para comandarem o reino da terra, para darem as diretrizes segundo aquilo que eles acreditavam. Estariam bafejados por Jeová, estariam bafejados por um Deus agora antropomórfico, dando sentenças sobre a vida das pessoas. Ou seja, Jesus veio para mudar os parâmetros. Quantos estiveram no primeiro momento entendendo? Pouquíssimos. Quantos entendem a isto no mundo de hoje? Poucos, raros, exceção. O restante está inebriado pelas coisas exteriores. Estamos buscando apenas e tão somente as coisas que não nos trarão a paz. Continuemos. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Aquele que trabalhar de forma anônima, despretensiosa, sem alaridos, sem agora causar estupor, sem causar agora mal-estar nos outros, de forma singela, ninguém vendo, e se estão vendo de forma silenciosa, mental, nas palavras e também num comportamento cordato, paciencioso, equilibrado. Lembremos-nos disso. O pensamento é visto. O pensamento é que nos dá o nosso diapasão de onda, a nossa maneira de ser. Às vezes a pessoa não fala por conveniência, não fala porque quer aparentar uma coisa que não é real e não está vivendo uma euforia espiritual. Não está se sentindo agora acalentado e vivendo sobre aspectos maiores da vida. Então a pessoa precisa servir. Nós viemos para servir, para ajudar, para contribuir. Não podemos, olha o que Judas vai dizer, não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Então, enquanto a gente achar que é excesso de teoria, que isso é uma blasfêmia, que precisamos da política, que precisamos do exterior, que precisamos disso para que as coisas espirituais se cumpram, a gente não terá entendido nada. Ou nós entendemos, é a renúncia a isto. Eu viver sabendo que eu terei que deixar, se eu tiver riquezas ou não, se eu tiver poder ou não, vivendo sabendo que não é meu. Estão comigo momentaneamente, temporariamente. Não são do meu comando espiritual, não são do meu DNA espiritual. Interpelado que for ser hoje, por amigos influentes na política de Jerusalém. Olha o que fala Judas. Então ele vai ser interpelado por esses amigos da política de Jerusalém. Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, além de imprimir-nos novo movimento às ideias do Messias. Ou seja, Jesus estava errado. Jesus não tinha uma percepção exata. Jesus não disse várias vezes que ele veio amando do Pai. Ele não cumpria as ordens do Pai. Quem era Judas e quem somos nós? Ele nos deu todas as diretrizes. Vençamos a materialidade, vençamos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, vençamos uma percepção menor da vida, que é míope, tortuosa e pequena. Enquanto isso não for real, nós estaremos entorpecendo a nossa percepção, estaremos criando obstáculos a vermos e enxergarmos de forma nítida a vida. A vida é para ser vivida em espírito. Somos um espírito. Judas observou o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Vê lá o que fazes. Você quer imprimir um movimento novo às ideias do Messias. Ou seja, vai trazer agora um guru e este guru estará ao comando dele, Judas, para comandarem a todos. E este guru fará com que baixo dos céus o Deus todo belicoso, poderoso para fazer com que se sintam humilhados, quem? Os romanos. E todos aqueles que não seguirem de acordo com o que eles acreditam. Socorreres dos poderes transitórios do mundo, sem o motivo que justifique este recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus
Então não será um desrespeito, você quer envolver-se com estes poderes transitórios, tudo que Jesus não esteve buscando, tudo que Jesus nunca esteve preocupado. Quando alguém me fala que entrou aqui ou acolá, eu pergunto sempre, em que partido político Paulo esteve, Pedro esteve, Jesus esteve? Quando a gente começa a colocar coisas menores, comandando as coisas do Espírito, a gente não entendeu. O poder temporal cumpre um papel, mas o poder espiritual é aquele que dará a todos uma orientação, um entendimento, que somos um espírito e deveremos sempre estarmos vivendo sem que nos iludamos com as coisas. Se não for desta ordem, ficaremos mais um tempo retidos, iludidos, e aí imaginando que vivemos uma vida maravilhosa, cheia de aventuras, cheia de dissipações e cheia de percalços adiante. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Então, Tiago tinha uma percepção exata. Tiago tinha uma noção, Jesus via tudo, Jesus veio em nome de Deus, Jesus não estava buscando nos poderes transitórios, foi aquele orientador no momento adequado para Judas, e Judas fez ouvidos moucos, porque estava obsediado por si mesmo. A obsessão começa sempre por uma auto-obsessão. A pessoa tem agora delírios de grandeza, delírios de suntuosidade, delírios de certeza. Todas as vezes em que estivermos agora buscando os valores transitórios, isso nós teremos e serão necessárias as dificuldades, as doenças, os problemas, os revés, para que entendamos. Isso é de fragilidade, isso é pequeno, isso é menor. Temos que voltarmos para dentro de nós mesmos, renunciando e sacrificando estas coisas. Mas vamos adiante. O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagem para a terra. O que nós trouxemos aqui, isso é roupagem para o corpo, a casa, o carro, o abrigo, tudo material. A gente lutou até então por coisas que abrigam e que dão bem-estar ao corpo, que não somos nós. Que nós viemos para orientar ao corpo, viemos para intelectualizar ao corpo, a matéria. E nós estamos deixando que o nosso espírito cada vez mais se corrompa, se materialize, e não estamos orientando a este corpo, essa matéria, e não estamos dando ao espírito aquilo que daria a paz a ele, o que são virtudes, a solidariedade, o desprendimento, a compaixão. Então é isto que daria abrigo e faria com que nós pudéssemos construir em nós um reino real. E a gente está apenas vivendo para as roupagens da terra. Roupagens transitórias. Lutamos até então por isto. Quando teremos superado esta fase da beligerância? Quando os homens se reconhecerem como espíritos. Quando os homens renunciarem às coisas exteriores. Quando os homens buscarem saciar verdadeiramente o ser que nós somos. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Então Tiago havia entendido. É um sacrilégio querermos imiscuir nesta doutrina, que é o Consolador, que é o cristianismo redivivo, coisas materiais, organizações viciadas do mundo. Lutar por político A, por político B, lutar por esta filosofia, por esta ideologia, por isto material. Nós estamos apequenando ao nosso espírito. Nós não teremos entendido a vida. Nós estaremos agora buscando o bem-estar do corpo. E o espírito? O espírito está esquecido. O espírito é alguém que nós nunca entendemos como ele é e quem verdadeiramente nós somos. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que o Jesus. Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Ou seja, o tempo, as oportunidades, as leis de causa e efeito fariam com que cada um de nós pudesse ter os reveses, agora a experiência, a maturidade e irmos acordando ao longo do tempo. Então a gente imagina que poderá criar um reino
onde as pessoas são egoístas, vaidosas, insubmissas, revoltadas. Que reino que nós criaremos? Um reino que vai se dividir sobre si mesmo. Um reino que vai gerar beligerância, divisão e problema. Agora, se nós estabelecermos outros critérios, e se todos agora buscarem a esses critérios, eles vão construir um reino que não estará sujeito ao tempo, nem às tempestades, nem às intempéries. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Então ele está muito certo e muito profundo e muito correto. Há 2000 anos, Tiago já havia entendido. Tiago já havia compreendido. Então, as ciladas são nós agora justificarmos uma busca por este apetite, por aquela aventura, por esta realidade transitória. A gente vai se envolvendo e vai se transformar em um órgão de escândalo. Por quê? Porque a gente não sabe como agora renunciar. Está viciado, está agora atrelado, está apegado, está com a visão menor da vida. Então que a gente comece a vislumbrar uma realidade espiritual, comece a sair desta materialidade que tomou conta do nosso espírito ao longo dos milênios. Judas silenciou atormentado. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Eles estavam já em rumos diferentes. Eles buscavam coisas diferentes, mesmo pertencendo ao mesmo colégio apostolar. Um buscando a materialidade e o outro buscando e sabendo que a espiritualização era o caminho que nos libertaria, era o caminho que nos levaria à paz necessária. Então é sobre isso que está sendo colocado, que nós entendamos. Judas estava equivocado, estava iludido, como muitos de nós ainda nos encontramos. E nós precisamos agora nos desnudar, nos entender mais profundamente. Mas vamos adiante. Sem embargo das carinhosas exortações de Tiago, sem então aquilo ter repercutido, mas ele tinha sua justificativa, ele estava fechado sobre si mesmo. Uma auto-obsessão é isto. Você está certo, seguro. A materialidade gera em nós esta realidade ilusória, fantasiosa, mentirosa, e nós nos fechamos para as coisas do espírito. Lutamos contra e queremos guerrear quem vive segundo ou busca esses padrões. Sentimos-nos atacados, sentimos-nos atingidos. Então veja lá, Judas passou a noite tomado de angustiosas inquietações, porque todo o espírito que está envolto pela materialidade está inquieto, nunca sereno, nunca pacificado, nunca em paz, nunca equilibrado. Não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Pensava ele. Então, para isso, ele precisava da materialidade. O triunfo humano, volto a frisar, faria o que mesmo? Faria com que as pessoas se dividissem, as pessoas não tivessem compreendido. Israel não esperava um Messias que enfechasse nas mãos todos os poderes. Ele imaginou isso. Um Deus belicoso como Davi, um Deus agora que lhe mostraria como Elias, um poderio dele sobre os outros povos. Então ele imaginou isto e mostraria o poderio de Jeová, valendo-se da doutrina do mestre, que ele não havia entendido plenamente, que ele não havia entendido apesar de gostar de Jesus. A vaidade tomava conta. Poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador. Ou seja, Jesus seria agora subserviente, seria de menor monta, de menor capacidade. Enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. A gente sempre usa justificativa para comandar. Para comandar o que mesmo? Comandar da mesma forma, mesmo imaginando que eu tenha ideias melhores. Ela pode ser um pouquinho melhor, mas ela não é uma ideia revolucionária porque ela não tem outros padrões. Ela é a mesmice, apenas com outras coordenadas buscando a mesma coisa. Ah, mas eu busco este objetivo. Sim, você busca isso, mas não chegará a lugar algum porque aquilo não tem a profundidade, não atende o espírito humano, não atende às reais necessidades do nosso ser imperecível. É sobre isso que nós temos que entender.
recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. Então ele meditava como ele faria, como ele seria agora aquele que comandaria, porque é isso que foi dito a ele. Você só fala assim, porque você comandará, nós aprisionaremos o Messias e posteriormente libertaremos a ele após a Páscoa para que ele tome conta, junto com você, deste movimento. Isso tudo era mentira. Isso tudo era algo para que ele acreditasse. E ele estava iludido, acreditou. Então, ele achou que, como ele faria isso? A madrugada ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. Então, era um símbolo do que ele imaginou e como ele não compreendeu. Era um movimento realmente revolucionário, porque os outros são aparentemente, mas esse é de uma pseudo-revolução, porque buscam as mesmas coisas, têm os mesmos interesses, com outros nomes. Então a gente precisa entender, ou temos um outro, como Cristo nos trouxe, sair do ramerrão humano. Recordando suas primeiras, então, ele viu como é que ele faria isso tudo. A madrugada, então, ele entregaria posteriormente o mestre aos homens do poder. Então, em troca da sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Então, ele entregaria posteriormente. Então, ele ficou pensando, maquinando de como isso ocorreria. Teria autoridade e privilégios políticos. O que a pessoa quer, na verdade, são coisas menores, materiais. Então ela será vista, aplaudida, reconhecida, terá isso, são coisas materiais. É isso que dá ao ego humano a saciedade, mas no momento seguinte ele já está com problemas, para que ele novamente precise ser bajulado, precise ser agora colocado nesta ou naquele pedestal, e nunca esteja saindo deste contexto. Satisfaria as suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Ou seja, seria mais uma filosofia, buscando os mesmos ideários, buscando agora a concepção de uma coisa que ele acreditava, que apresentaria um Deus mais poderoso, com poderes materiais. Ficaríamos na mesma. Então a gente precisa entender, todas as vezes em que nós estivermos envolvidos pela materialidade, estamos obsediados, perturbados, envoltos por aspectos menores. Então, depois de atingir o alto cargo, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos, ou seja, seria um guru. Jesus seria um guru e ele seria aquele que daria as sentenças. Ele passaria, Jesus passaria, e aí? As coisas voltariam ao que eram anteriormente. E as pessoas não entenderam. Jesus veio plantar uma semente na alma humana, mudar os paradigmas. O mestre, ao seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. E ele teria a sapiência, a inteligência, a capacidade. É isso que pensamos sempre. Aquele não entendeu muito. Quando alguém é muito paciencioso, muito sereno, muito equilibrado, tem outras buscas, outros referenciais, é isso. Aí ele é muito humilde, muito bom, mas ele não sabe comandar. Por quê? Porque o que a pessoa quer é ser, agora, impiedoso, ser alguém que vai ser descortês e vai apresentar de forma ferrenha verdades. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade, e após horas era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Ele recebeu 30 moedas, mas não só isto. Então eles hipotecaram tudo a ele, dizendo que ele comandaria. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação, 30 moedas de prata, e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava ao Messias e esperava ansiosamente um instante do triunfo. Então ele imaginou fazendo com o melhor da sua boa vontade, mas com um olhar e uma percepção materializada, nós nunca conseguiremos fazer o melhor. Por mais que intentamos, por mais que objetivemos, nós estamos presos a uma coisa menor. Precisamos sair de nós mesmos. Precisamos olhar com outra perspectiva.
e, consequentemente, vislumbrar a vida sob a nuance espiritual. Então ele imaginou que o instante do triunfo estivesse próximo, para lhe dar a alegria da vitória cristã. Então ele daria a Jesus. Ele imaginava amar Jesus. Isso não é amor, isso é apego. Isso é uma visão menor, é paixão. Paixão é aquilo que ele percebeu. Amor é aquilo que desatrela, aquilo que não limita, aquilo que não escraviza, aquilo que não está vinculado aos tentáculos materiais. Então ele faria com que, através das manobras políticas do mundo, eles pudessem agora comandar. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Então ele viu que aquilo que ele havia buscado não havia se concretizado. Martirizado, na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes, observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições. Judas Iscariotes, o que faz? Se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. E aí o que ele vê? Recebe o escárnio, recebe agora toda uma visão que humilhou a ele. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relances de amizade. Então ele foi em busca desses amigos. Teve de reconhecer a fabilidade das promessas humanas. As promessas humanas não se cumprem. As promessas humanas ficam no dia seguinte para não serem cumpridas. Enquanto não estivermos objetivando e buscando valores do espírito, estamos sujeitos à falência, estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos à corrupção. Lembremos-nos disso. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. Ou seja, eles não concordaram com aquilo que ele havia feito. Então ele sentiu este olhar de reprovação. Já havia se escoado a hora sexta, e em que o mestre expirava na cruz. Então, ao meio-dia, ele estava expirando na cruz. Ao meio-dia, Jesus, então, agora estava deixando o cenário material, implorando perdão para os seus verdugos. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Então ele estava agora profundamente com dramas na sua consciência. Não era aquilo que ele havia almejado, mas isso fora uma lição para a eternidade e para todos nós. Todas as vezes em que estivermos lutando pelas coisas exteriores, logo adiante estaremos decepcionados. Logo adiante estaremos com dramas na consciência. Todas as vezes em que nós renunciarmos a elas, estaremos luarizando e pacificando a esta mesma consciência. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e adormecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Então ele amava Jesus, mas era um amor tortuoso, era um amor agora com aspectos emocionais doentios. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito. Então ele andou, a consciência atormentando a ele, a consciência agora não recriminando, não aceitando aquilo que ele fez. Ele foi envolvido, mas ele já estava envolvido por ele mesmo, por essa obsessão. E claro que se aproveitam disto espíritos inferiores, claro que se aproveitam, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição aos compromissos mais sagrados de sua vida.
Então, quando nós estivermos diante da nosso erro, saibamos, sempre tem um horizonte novo, sempre tem um caminho renovado, nunca poderemos pôr fim à nossa vida, sempre estaremos sendo amparados para nos reerguermos. É da contingência humana o erro e o acerto. O que nós não podemos imaginar que a vida material, não sendo definitiva, deve ter erros definitivos. Sempre poderemos nos reerguer. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouviu a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões cavernosos pareciam lançar sobre a terra, criminosa, a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Então ocorreram esses fenômenos para que todos percebessem. Imaginemos que comandam a estes fenômenos engenheiros siderais que estão sob o comando de Jesus, mas para mostrar a criminosa maldição em que todos nós que estivemos vinculados a esta situação nos envolvemos. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Nós temos que ter essa noção. Não imaginemos que é uma filosofia material que vai nos colocar, que é uma ideologia daquela ordem sociológica, política, geográfica, o que quer que seja. Isso são parâmetros humanos que podem melhorar um pouquinho, mas o que vai fazer a grande mudança, a mudança efetiva, verdadeira e duradoura, é a busca pelos valores do Espírito, que farão com que entendamos Jesus, com seus parâmetros e com seus valores, nos trarão a paz interior. Que isso sirva para nós como uma reflexão, com um entendimento. Todos aqueles que estivemos buscando ao longo dos séculos, estivemos iludidos e hipnotizados. Que a luz de Jesus possa nos tirar desta hipnose milenar, secular, e que possamos vislumbrar um mundo mais igualitário, mais justo, mais fraterno, em bases do Espírito. E assim, gratos, vamos finalizar a nossa reunião desta noite, agradecendo a Deus por esta oportunidade abençoada. Em teu nome, Senhor, finalizamos o estudo dando graças a Deus. E que assim seja.